prelúdio. Eu odeio esse horário, mas vamos lá, todo mundo forte aqui. Bom, eu vou dar. Eu não sei se todo mundo conseguiu ler, eu sei que a gente está no meio do quadrimestre, que as disciplinas já devem estar em prova também, né? Mas era um texto curto, assim, era bem didático, assim, né? E. Mas passar pro próximo, né? Uhum. E foi esse texto aqui, né? 10 lições sobre Kierkegaard. E a gente. Ai, não, calma, não. O spoiler. E daí, eu recomendava que tá lá na pasta, né, mesmo. Eu não consegui achar o PDF inteiro disso aí. O livro? Acho que não tem, tanto é que eu fiz. Você que fez? No Kindle, eu fiz. Entendi. Eu não achei. Mas ficou Gambiarras diversas. A introdução e a parte 5 pra hoje, né? Eu tentei fazer uma exposição didática e hoje eu fiz. Não é dessa turma, né? É que na outra eu fiquei de entregar o negócio e ainda não entreguei. Mas daí eu fiz slides, porque slides me obrigam meio que a produzir logo e daí eu já consegui dar pra vocês, né? Já tá na pasta, inclusive. Já tá na pasta. Na pasta. Não. Acho que pode passar agora. Bom, eu quero começar a nossa conversa, né? Com uma pergunta simples, mas que carrega uma carga enorme, né? Você já se sentiu paralisado, paralisada por ter muitas opções? Né? Já se viu diante de uma escolha tão importante que te gerou angústia? Por não haver nenhuma garantia de que era o caminho certo? Essa pergunta, ela sintetiza muito o que a gente vai ver hoje na aula, né? Essa sensação de angústia, né, que muitos de nós já vivemos, para Kierkegaard o vértice da liberdade, né? Ela aparece justamente quando nos damos conta de que somos livres, de que podemos escolher. Mas também que essa escolha traz responsabilidade. Não existe uma neutralidade, né, assim. Estamos sempre nos construindo a partir da forma como escolhemos. Kierkegaard, agora eu vou... que é esse cara aqui. Ele é conhecido por ter introduzido temas como a angústia, a existência e a noção de indivíduo na filosofia. Né? Para ele, ninguém nasce um indivíduo pronto. Ao contrário, produzimos nossa própria individualidade, nos tornamos ao longo da vida. Né? E é nesse processo de tornar-se que insere a centralidade da existência. E daí, eu trouxe alguns rostinhos. Só aproveitando, né, a passagem de um slide para o outro, né, só para lembrar, gente, quando a gente pensa, né, o Kierkegaard introduziu certos temas, né, o Kierkegaard é considerado o pai disso que, né, eu sempre falando, existencialismo e tal. Só que a gente viu, né, o texto do Macquarie, principalmente, né, que faz aquele percurso histórico, a gente foi até o Agostinho, que a ideia era justamente mostrar como o existencialismo, digamos assim, oficialmente, entre muitas aspas, né, porque não tem assim não é um movimento, uma escola de pensamento propriamente dita, é uma tendência, né, de alguns autores, até que na tela seguinte ele colocou aqui alguns mas o que a gente viu é que esse movimento então começa no século XIX, ele teria raízes lá atrás, né? Então em Agostinho, né, que a gente viu, a gente vai voltar a ver, né, teria aí um importante antecessor, então isso se conecta com muitas coisas que a gente viu nas últimas aulas. Né, mas, digamos assim, de novo com aspas, né, o Kierkegaard é meio considerado o pai do existencialismo, né, do existencialismo nesse sentido moderno, né, do século XIX para cá. Alguém sabe quem são essas pessoas? Ou se arrisca a dizer? São Camille lá embaixo. Camille. Sabe. Eu escutei Simone, alguém falou Simone, né? Simone deve voar. Sartre é inconfundível. Mas... Um olho no gato, outro no peixe. Mas, então aqui, eu trouxe essas figuras, né, que são umas figuras posteriores a Kierkegaard, né, que foram muito influenciadas por ele, como o Costa Matos disse, né, são dessa corrente, né, existencialista. Mas ela é muito diversa entre si também, né, enfim. Acho que fenomenologia é meio assim também, não é? Tem relações, né? Mas são coisas diferentes. Né? O Russell, por exemplo, é fenomenologia e não tem... Não, eu tava falando mais da construção da escola, assim, que tipo... É uma escola, mas enfim, né? Então, é que, na verdade, assim, é uma tendência, né? Um modo de pensar, um modo de fazer filosofia, né? Um pouco isso
E, assim, o único que realmente, é interessante, né, você trazer, o único que assume, assim, né, o existencialismo, eu sou o existencialista, né, que de fato assume como, portanto, uma corrente e tal, é o Sartre. Né? E a Simone, de alguma maneira, também ali, mas principalmente ele, né. E outros recusam com veemência. O próprio Camus, ele fala, até para demarcar a diferença, né, em relação ao Sartre. Eu não sou existencialista, eu sou, ele se diz, absurdista. O Heidegger tem a fazer questão de dizer, eu não sou existencialista, minha filosofia é outra coisa. Mas todos eles estão nesse campo das filosofias da existência, talvez seja um nome, para não parecer que é um movimento com teses doutrinárias, mas as filosofias da existência, embora o Camus, o Heidegger e outros tantos falam, nós não somos existencialistas de nenhum. É que eu acho que na contemporaneidade é muito difícil a gente criar uma coisa mais coesa, assim, né? A gente tem uns movimentos bem plurais, bem díspares, né? Bom, então a gente pode lembrar aqui, com esse tornar-se que o Kierkegaard fala, né? Que o indivíduo ele não nasce pronto, ele torna-se, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da famosa frase da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Que foi escrita em 1900, no segundo sexo, né? Em 1930, 40... Não, acho que 60. 60, eu pensei que era 60, só que eu pensei... Acho que é 1960, por aí. 1900 alguma coisa. Ou de Sartre, né? Quando ele diz que somos nós mesmos que criamos o sentido da nossa existência, né? Não há nenhum Deus nos dando um manual, né? O Sartre ele é muito conhecido por ser ateu, né? Pelo seu existencialismo ateu, né? E nós criamos nosso mundo e nosso eu. Já o Camus, ele é aquele lá do mito de Sísifo. Vocês conhecem o mito de Sísifo? Que é o Já conversou sobre isso, né? que rola a pedra e daí cai, e daí você vai lá, né? Tem vários memes. Falou, né, Theo? Eu falei, Tem vários memes sobre isso, né? Eu devia ter trago um. Mas eu tenho uma pasta só de memes de filosofia, gente. Gostos peculiares, mas... Já o Camus, né? Ele entende que devemos encarar o absurdo da vida, né? Assim como Sísifo, que empurra uma pedra na montanha acima todos os dias apenas para vê-la rolar de volta, mesmo diante desse absurdo, ele segue, né? E esse seguir é a vida. Aceitar a falta de sentido e viver com isso, né? Com o absurdo. Se a gente quiser pensar isso de forma concreta, podemos tentar lembrar de uma decisão que nos definiu, né? Por exemplo, a escolha do nosso curso de graduação, né? A gente está nos fazendo a nossa existência quando a gente decide, né? Então, quando vocês escolheram estar aqui, não sei se foi uma escolha, enfim, mas quando vocês escolheram estar aqui ou vir para a aula hoje, vocês estão nesse processo de tornar-se, né? Kierkegaard diria que nesse momento nós nos tornamos alguém, né? É o instante existencial da escolha. Agora, olhem como isso contrasta com uma tradição filosófica anterior, né? Por exemplo, para Hegel, o indivíduo se dissolve no espírito absoluto. Hegel era uma pessoa que Kierkegaard, né, batia bastante, assim, né, nos seus textos. Também era muito influenciado, né? Porque é sempre assim, quando um filósofo tem uma obsessão do outro, né, no sentido de criticar, atacar, etc., isso significa que ele é muito marcado, né, por aquilo. Então ele tem que se contrapor. Então a influência é muito forte, né? Ele se contrapõe no texto que a gente vai ver. Eu não me lembro se no capítulo 5 ele fala tanto, mas ao longo do livro, né, do Conceito de Angústia, diretamente não. Mas ao longo do livro sim, nas primeiras páginas, no prefácio, enfim, ele bate pesado no Hegel. Não, mas né? Mesmo no próprio quinto capítulo, é porque eu estou estudando muito Hegel, já faz um tempo que eu estudo muito Hegel, e daí eu vou lendo e eu falo, olha, isso aqui é contra Hegel, isso aqui é contra Hegel, tem bastante coisas que não estão explícitas, eu tentei apontar aqui, enfim. Mas o indivíduo se dissolve no espírito absoluto, né? O Hegel tem todo um sisteminha. Ai, que horror isso aqui! Sem volta! Não é muito minha vibe isso aqui. Mas que daí tem todo um processo do espírito, né? Então é uma forma de escrever bem dialética, né? Que daí a gente vai evoluindo para o espírito, que seria meio que um sinônimo talvez de cultura, né? Enfim. Mas tem essa questão do absoluto, né? Do abstrato muito forte, né? No movimento universal. Já para Kierkegaard é justamente o indivíduo singular, o Enkelt. Que é o Marquês, eu não sei. Que é o centro da filosofia. Essa valorização da experiência individual marca o deslocamento da filosofia da abstração para a vida concreta e efetiva. Se Descartes dizia penso, logo existo, Kierkegaard talvez dissesse
Sinto angústia, logo me torno. Não sei se você concorda. Eu pensei em outro trocadilho com o Descartes, que é o mais... Bom, agora pra você. E a gente passou, né, por Descartes, então é interessante, sim. Bom, eu cito diretamente o texto base da aula, né? Pensar a existência em seu processo implica refletir sobre temas e conceitos como tempo, instante, liberdade, dialética, movimento, possibilidade e necessidade, quantidade e qualidade, subjetividade e objetividade, paradoxo, ser humano e etc. Aqui ele propõe uma filosofia que não é um sistema fechado, como o de Hegel, né, por exemplo. Enquanto o Hegel fala do saber absoluto, Kierkegaard, ele faz uma ironia, né? Se um filósofo diz que a dor de dente é uma ilusão, eu convido ele a ter uma dor de dente, né? Ou seja, ele insiste no caráter encarnado da existência, né? Ele não é uma ideia, mas uma experiência vivida, né? Então ele traz muito para essa questão do corpo, né? Que é muito interessante. E daí eu pesquisei um pouco e daí eu soube que esse pensamento do Kierkegaard, que eu não sei se tem gente da neurociência aqui, às vezes tem, né? Mas ele influenciou muito a psicologia existencial, como eles estudam um pouco de psicologia, né? Sim. Como a do Rollo May, que se apropria de Kierkegaard exatamente para criticar abordagens que tentam reduzir a subjetividade humana à lógica ou à racionalidade, né? Então aqui que ele está, como a gente vai ver mais pra frente, ele está justamente criticando esse passado, então tipo, com Descartes, com Hegel, de querer entender tudo racionalmente, né? Abstrair tudo pra racionalidade, né? Como se a gente pudesse entender a existência, a nossa subjetividade, as nossas crises, todas as dores a partir de um modo lógico, né? Outro autor na psicologia, né, já que você mencionou que cita muito, né, que tem o Kierkegaard em alta conta, é o Lacan. Uhum. É verdade, você me falou dele. Pela complexidade, né, da alma, né, digamos assim. Então, inclusive tem uma frase do Lacan que ele diz: o Kierkegaard foi quem viu a alma humana de maneira mais penetrante antes do Freud, né? Aí o Freud teria sido... Bom, e nesse sentido, a existência para Kierkegaard é paradoxal. Estamos em... acho que pode passar isso aqui. Não, mas pode deixar aí já. Nesse sentido, a existência para Kierkegaard é paradoxal. Estamos entre o finito e o infinito. O salto da fé é como o salto no paradoxo, né? Crer no absurdo. Kierkegaard critica Hegel por tentar resolver tudo em sistemas lógicos. E um dos pontos centrais da obra dele é justamente a importância da finitude humana no processo filosófico. A gente vive, pensa, escolhe, tudo isso enquanto estamos conscientes da morte, da limitação e da dor. Né? E um dos pontos centrais da obra dele é a importância da finitude humana no processo filosófico, né? A gente viu isso na última aula, quer dizer, essa outra turma, né? Sim, mas passou por isso, né? Na última aula a gente meio que passou por isso, né? Sobre a relação da finitude, da infinitude, desse salto, né? Na verdade, acho que foi a penúltima ou a antepenúltima aula. Foi no dia, na segunda da semana retrasada. Penúltima. Então foi a antepenúltima. Não, penúltima, né? Não, antepenúltima. Porque esse negócio de quarta sim, quarta não, teve dia que eu muito faltei. confuso, esse horário da manhã. Oi? Vocês na segunda você tinha retomado também isso, né? Sim, mas eu tô lembrando, o dia que ele e o Theo deram aula, foi na outra segunda, né? Então foi no dia 30 de junho. Aí depois teve a aula do dia 2 e a aula agora de segunda. Então. Sim. Tá. Um dos pontos centrais da obra dele é a importância da finitude humana, né? No processo filosófico. Daí ele cria uma relação dialética entre finitude e finitude, né? E o conceito de instante, que eu não me arrisco a falar, mas eu deixei ali, o ozinho cortado me pega, eu nunca sei como pronunciar. É fundamental aqui. Ele representa o momento em que tempo e eternidade se tocam, né? É o momento da escolha, da virada, da decisão que define o ser. Só um minuto, Pô, desculpa, estou confundindo os dois hoje. Essa questão do instante, né, isso que ele está falando agora, vocês devem lembrar, a gente viu na última aula como no Agostinho é fundamental o momento da conversão. Né? O momento da conversão é o momento em que você tem uma virada, né, e eu comentei que isso é uma coisa comum a todos esses autores, né, essa ideia de que você tem um instante, um momento na vida, né, em que
há uma virada de chave, você passa a ver tudo de outra forma, né? Ressignificar, ele usa a palavra, né, ressignificar no texto. E isso independentemente de ser um autor religioso, que é o caso do Agostinho e do Kierkegaard, ou não, como é o caso do Heidegger, do Sartre e do Camus. Né? Então, todos eles têm em comum essa ideia, né, de um momento em que há essa virada. Né? Então isso é interessante a gente lembrar. No caso do Agostinho, a gente viu na aula de segunda, né, acho que naquele texto fica muito claro isso. Né? Ele insiste muito como a vida dele mudou e ele passa a enxergar tudo de outra maneira. Nossa, o Santo Agostinho ele era bem porra louca, né? Antes de se converter. Ele tinha uma vida... Eu sou viciado também em ler biografia de filósofos. E daí ele era aquele cara que ia pro bar, vivia uma vida bem mundana, e depois ele se converteu. Amém. Tem salvação. E o interessante é que ele começou a escrever acho que com uns 40 anos. Por aí, com uns 40 anos ele tem uma obra imensa, vasta, enfim, né? Muito interessante isso. E o Kierkegaard, ao contrário, o Kierkegaard morreu com 42. Verdade, o Kierkegaard morreu muito jovem. Né? Também foi muito boêmio, também tem essa característica. Né? Ah, sério? Sim. Achei que ele só era triste. Quando jovem. Sei lá, fiquei imaginando ele no quarto chorando, Não, é uma biografia muito peculiar, né? Porque, e aí ele era noivo, né? Ele rompe, aí num determinado momento ele rompe o noivado para se dedicar só à filosofia. Né? Clássico. E ao mesmo tempo ele não para de escrever para eu não lembro agora o nome dela. Ele não para de escrever para ela. Não sei se é Regina, talvez. Ele não para de escrever, assim, ele fica escrevendo para ela, sobre ela, ele continua obcecado por ela. E ele fica muito deprimido quando ela se casa com outro cara, né? Só que ele tinha rompido a relação. Então é uma coisa bem estranha. Mas ele escreveu uma enorme obra, basicamente em cerca de, 14 anos, assim, né? Dos 30 dos 20 né? 20 qualquer coisa até 42, né? O Kant é o contrário, né? O Kant a obra importante dele começa com ele tendo 57 anos. Então você vê que são percursos muito diferentes, né? Sim. Bom, e no livro A Repetição, de 1843, Kierkegaard mostra isso ao contrapor lembrança que está presa ao passado com repetição, que é o ato de se criar no presente, né? E daí, essa dialética da finitude pode ser esquematizada da seguinte forma, né? Tese, somos livres, então há possibilidades, né? Antítese, somos limitados. A necessidade e a morte nos atravessam. E daí a síntese seria a angústia, né? O conflito entre liberdade e a finitude. E vale lembrar que Kierkegaard, eu adoro, depois que eu aprendi a falar é legal falar. Kierkegaard é um pensador contraintuitivo também, né? A gente precisa ler ele com muito cuidado, ou corremos o risco de cair em más interpretações, assim como a maioria dos filósofos, né? A gente não pode ler muito apressadamente, senão o risco de más interpretações, de leituras superficiais é muito fácil, né? Ele não oferece soluções fáceis, sua motivação não é resolver tudo. Aí também é uma fitada em Hegel, né? Mas em Kant também, né? Todos os filósofos que se proporam isso, né? Mas encaminhar problemas. Por isso sua obra é profundamente interdisciplinar, né? Entre filosofia, teologia, psicologia, literatura. É importante lembrar que o projeto kierkegaardiano deve ser entendido como uma obra completa. Ele distingue religião e filosofia, mas não as separa. Elas são partes diferentes de uma mesma reflexão e não podem ser vistas como compartimentos isolados. Então é tipo muito isso, né? Tem gente que pula direto pra filosofia, como se a religião... É falado isso no texto, né? Que não adianta você pular direto pra parte filosófica porque você não gosta de ler sobre a parte teológica, né? Que fala mais sobre Deus, essas coisas. Porque senão você não vai conseguir compreender a parte filosófica, porque as duas coisas estão meio que interconectadas, né? Aliás, essa angústia que ele descreve está muito presente hoje, né? A gente pode pensar na ansiedade de escolher uma carreira, no excesso de liberdade. Nossa, o FABC, ela deixa a gente bastante angustiado, né? Nas muitas possibilidades que nos paralisam, né? Enfim, você tem lá todo o escopo de disciplinas, de cursos. Daí isso trava um pouquinho às vezes. Ah, eles estão chegando agora. Não, é muito divertido, gente. Pode passar. Deixa eu só aproveitar essa pauta. Você mencionou o Hegel e o Kant, né? De fato, por que isso tem a ver com aquele meu texto, né? Que foi o objeto até da última aula, né, que vocês deram.
E aí eu estava, enfim, tentando conectar com isso que você... Acho que vale voltar para o último slide, na setinha lá do... que é essa questão dessa dialética. Quer dizer, na verdade, tem uma certa noção de dialética que vem do Hegel. Então, vocês veem, né? O Hegel que desenvolve essa específica noção de dialética, né? Então o Kierkegaard está se contrapondo a ele, mas ao mesmo tempo usando. O Marx também, né? O Marx também se contrapõe ao Hegel, mas conserva essa ideia de dialética. Né? Então, assim, pensando assim naquilo que eu escrevi, porque o que eu tento fazer no meu texto, lembra? Tem o Kant, o Hegel e o Kierkegaard. O que eu falo o Hegel, ele tenta fazer um sistema que resolve tudo, como você estava dizendo. E aí você fala, o Kant também. Não tanto. Porque justamente o Hegel tenta resolver tudo porque ele acha que o Kant não resolveu. Né? E o Kant não teria resolvido porque ele mantém uma certa dualidade. Né? Digamos, não tem esse, talvez, né? Claro, isso é um problema para o próprio Kant, né? Ele tenta fechar o sistema, mas ele tem essa questão, né, do sistema ficar dividido. Daí coloca Deus. Então, mas Sim, mais ou menos tem essa coisa do salto. Do salto não, né, no caso do Kant. De uma saída pela fé que a gente viu, né? Suprimir o saber para dar lugar à fé, etc. O que acontece no Kant, vamos dizer, o indivíduo, ele tem, de um lado, a lei da natureza, que coloca em nós impulsos, desejos, inclinações, né? O nosso lado animal, digamos assim, né? Que também apareceu no texto do Agostinho, que a gente viu segunda. Lembra quando ele fala, né, de uma outra lei, que não a lei de Deus, né, que ele teria descoberto depois da conversão, que eu falei que é aquela que comanda os membros, né? Eu não lembro exatamente agora a frase, mas ele fala de uma... Lembra que eu levantei esse ponto, né, de uma outra lei, que seria justamente a lei da natureza, né? E tem a lei moral, que no caso do Agostinho seria a lei de Deus, né? O Kant ele está tentando, no contexto da filosofia moderna, pensar essa lei moral de uma maneira puramente racional, sem recorrer, num primeiro momento, né, no estabelecimento, assim, na compreensão do ser humano, sem recorrer a Deus. Mas isso significa, então, que nós somos seres essencialmente cindidos, divididos. Nós temos um lado, digamos assim, racional, moral, e um lado sensível, animal, né? E nós vivemos em conflito. Né? Nós estamos sempre em conflito. Né? Nos desenhos animados de antigamente, atualmente nos animes ou em qualquer coisa, tem o anjinho e o diabinho. Né? O anjinho fala uma coisa, o diabinho fala outra. E a gente fica, né, dividido. E, de certo modo, o Kant ele não, vamos dizer, na nossa existência, ele não soluciona isso. Né? Quer dizer, tem um certo... Por isso que, né, inclusive no evento que eu passei para vocês, o cartaz, né, que começou ontem, a gente falou sobre isso. Né? Tem um certo tom existencialista em alguns momentos no Kant que diz respeito a esse drama, né, de não ter de fato uma solução. E aí o que o Hegel tenta fazer? O Hegel, com essa ideia, vejam, aí é um salto, é difícil, né, de passar, mas o Hegel tenta juntar, digamos assim, para fechar isso, acabar com essa cisão, com essa ideia que o Paul mencionou, né, do espírito absoluto, que é super complexo, assim. Né? Eu gosto de fazer o desenho da natureza, do negócio, que ele vai passando por etapas. Tá. Enfim, que é algo, esse espírito ele vai se realizando na história, né? Você fala, bom, natureza, aí, história, cultura, uma coisa assim, né? História... É uma história da consciência que ele faz, assim, né? Quer dizer, seria da consciência, que ele está te chamando disso, mas é como se fosse uma realização do mundo e do ser humano ao longo da história. E aí o que é importante, né? Por que isso tira, vamos dizer, a cisão? Porque o indivíduo, ele é uma partezinha no meio desse processo, né? E ele é absorvido por esse todo, né? Então, vamos dizer, o indivíduo ele teria o modelo ideal de sociedade, digamos assim, do qual Hegel parte, é a sociedade grega antiga, porque o indivíduo ele seria, né? Claro, tem uma romantização bastante forte. Mas é muito essa questão de tentar lidar com esses dualismos, né, que o Kant deixou, né? O Hegel ele quer meio que fazer uma síntese, né, desses dualismos que a epistemologia kantiana deixou, né? Isso.
Só que uma síntese realmente total, né? Não, é um livrão assim que é difícil. Então, vamos dizer, com isso, é como se tudo vai ser engolido, né? Pelo Espírito. Claro, fazendo uma caricatura, né? Mas, né? E aí o que eu, né, no meu texto eu vou sugerir, o Kierkegaard se contrapõe a isso, né? E na verdade não só o Kierkegaard, né? É curioso, assim, porque o Hegel está ali escrevendo na virada do século XVIII para o XIX. O Kant, né? A gente viu a obra dele, a principal, a obra crítica, né, tal, é de 1781 a 1800, 20 anos. Aí o Kant morre em 1804, né, por ali, e o Hegel ele começa a se tornar o grande filósofo da Alemanha. E o Kant fica meio eclipsado, né, e tem ali uns 30, 40 anos em que o Hegel se torna, assim, inclusive quem era dos outros países pensa, filosofia alemã Hegel, ele se tornou uma unanimidade quase, né? Só que vai passando o tempo e as pessoas começam a se frustrar, pensam, mas espera um pouco, né? Isso não vai dar certo, né? Não tem esse espírito absoluto, enfim, que é pensado a partir da razão. E aí você tem duas reações, né? Então, aqui está, só para deixar claro, né? Aqui está o Kant, aqui está o Hegel. E aí você vai ter várias reações, né? Mas isso eu estou pensando sobretudo num livro de um cara chamado Karl Löwith, que é um livro sobre o século XIX, que inclusive foi traduzido por dois professores aqui da UFBC, o Luiz Fernando e o Flammarion. Chama de Hegel a Nietzsche, né? E o subtítulo, assim, mas é sobre o século XIX, em que ele tenta mostrar isso. Então você tem o Hegel dominando assim, a primeira metade do século XIX e começam a surgir reações, né? O Hegel morre, se não me engano, em 1831, e aí... Então vamos dizer, aí, digamos, né? Não deu certo, o espírito absoluto implodiu, né? E aí você tem duas, segundo o Löwith, né, que eu acho interessante essa tese dele, duas reações principais. O Marx e o Kierkegaard. E por que ele coloca esses dois, né? Porque são duas soluções diferentes para esse indivíduo que voltou, digamos assim, ao drama de ser cindido, de não ter uma solução. Só que no caso do Marx, vamos dizer, a salvação, entre aspas, o que resolve o problema é o coletivo. Então é uma saída, né, em que, mantendo um pouco dessa lógica, mas não pela razão, mas, né, por uma lógica histórica dos sistemas. Vocês estão vendo Marx em outra disciplina, né? Tem a sucessão dos sistemas econômicos e tal. Tem uma lógica histórica humana, né? E de alguma maneira, quer dizer, o indivíduo ele vai, de alguma maneira também, um pouco como no Hegel, né, se inserir nesse processo histórico, né, mas de tal maneira que o ser humano é que vai, digamos assim, produzir, né, a solução. Né, a solução para ele, né, no limite, seria o comunismo, né, então, uma sociedade em que todos são iguais, etc, etc. E a saída do Kierkegaard é pelo individual, né, que é o que o Paul estava falando, né? Então, a gente meio que volta para esse indivíduo que está aqui cindido. Só que ele vai pensar isso, né, diferentemente do Kant, nesses termos, né? Então, o indivíduo, ele tem o infinito e o finito, que a gente pode pensar assim, né? Vocês devem lembrar, né? Nas últimas aulas, acho que na última mesmo, né? Eu coloquei aquela ideia, né, de que nós... então, existimos, né, eu usei um pouco a terminologia do Hayek, somos jogados no mundo, né, a gente cai aqui, de repente, né, e nós somos o quê? Nós somos possibilidades abertas, né? A cada instante, como você falou, você acorda, você decide, eu vou levantar e vou para a faculdade, então não, hoje eu não estou aguentando, eu vou ficar dormindo, né? E a todo instante a gente está com diferentes possibilidades, né? Eu agora, por exemplo, eu posso me movimentar para lá ou para cá. Eu vou me movimentar para cá, aquela possibilidade não se realizou. Então a gente sempre está realizando, né, possibilidades que estão abertas, mas o que são as possibilidades antes da gente realizá-las? Né? São, digamos assim, projeções do ponto de vista individual, mas são possibilidades reais, das quais só uma vai se realizar. Daí a questão da angústia, né, que você estava falando, quando você toma uma decisão, você fala, se eu escolher isso, eu vou perder isso, né? Então, e aí, né, isso vai se mantendo, né, quer dizer, você vai fazendo escolhas,
esse âmbito, né, das possibilidades, ele é, de alguma forma, quer dizer, a princípio, né, é como se fosse uma ilimitação, né, do ponto de vista uma ilimitação espiritual, digamos assim, que é limitada pelas circunstâncias concretas, né? Então nós somos essa abertura de possibilidades que tem sempre uma contenção. Por isso que tem um desenho do Heidegger, né, que acho que eu mencionei, um célebre desenho, que é assim, né, é uma seta e um arco, assim, né? Entendeu? Que nós somos esse movimento livre, digamos assim, né? Desimpedido, né? Aberto, só que nós temos as limitações da finitude, né? Então, aqui ele está dizendo, olha, as possibilidades correspondem, né, de alguma maneira, a esse infinito, claro, que nós vivenciamos sempre limitadamente. Digamos, né? Se a gente pensa em Deus, Deus seria o quê? Absoluta ilimitação. Todas as possibilidades juntas e, né? Então, a ideia só que nós estamos aqui, né, limitados pela finitude. Daí que a nossa tensão, a nossa angústia, ela resulta, né, desse jogo. Porque a gente, querendo ser tudo, a gente tem que fazer escolhas. Uhum. Né? Então, na verdade, a síntese, ela não é bem uma solução, né? Na verdade, é a tomada de consciência disso. E aí, para ele, nessa hora, o que a gente faz, né? Só a fé que, né, que seria esse momento, né, em que você como que se dá conta naquele instante, né, dessa dimensão inscrita no tempo, né, na finitude. Nós somos isso, de certa maneira, né? Então, nesse instante é como se o indivíduo se dá conta, né, disso, e aí, né, enfim, não é que sai da angústia, né, mas de alguma maneira, através da fé, encontra um conforto. Né, vamos pensar assim. Não sei, enfim, só para... Estou, né, tentando pensar junto aqui. Não sei se ajudou ou atrapalhou. Bom, essa primeira parte, então, foi a introdução. E agora a gente vai entrar na quinta lição, né? Que é sobre fé e subjetividade. Bom, pode passar. Segundo Kierkegaard, o problema do desespero humano não pode ser resolvido por conhecimento racional, porque a razão é finita. Ela não dá conta da infinitude da existência. Por isso ele rejeita tanto as soluções puramente racionais de Hegel, quanto as soluções morais de Kant. Abre aspas. Kierkegaard percebe que não há saída para a superação ou cura do desespero sem um voltar-se para a subjetividade, sem uma atitude subjetiva específica. Essa atitude é pensada a partir do cristianismo e entendida como fé, embora a fé não seja apenas uma atitude subjetiva. Todas as citações que eu estou pegando é do texto base, tá? Por isso que eu não estou referenciando. Mas o desespero é para ele a desarticulação do si mesmo. E a única saída está em uma atitude subjetiva radical, que ele chama de fé. Mas atenção, a fé não é apenas uma atitude interna ou emocional, né? Ela é uma rearticulação profunda do sentido do si mesmo. Né? Então a fé, ela entra como um ato para trazer um certo conforto, né? Como certo, não sei se sentido a palavra, não, sentido, sim, né? Sentido, de certa forma. E também, né, você estava falando da desarticulação, é como se houvesse uma rearticulação, uma reharmonização, porque o indivíduo está cindido, né? Então há uma reharmonização, é como se, né, o lado espiritual e o lado corpóreo, digamos assim, né, o infinito e o finito, entrassem em sintonia. Só que isso acontece num instante. Né? Só que a gente continua sendo esse, né? A gente está aqui, a gente continua com o fardo da existência finita. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí é como se houvesse uma, né? Aqui eu tentei fazer um esqueminha.
né? O desespero é a desarticulação de si mesmo. Então é quando você está naquela crise existencial, né? Naquela coisa toda assim que você percebe, uau, muitas escolhas, muitas coisas, e daí você entra numa angústia, né? Porque você não vai dar conta de tudo, porque você é um ser finito e tudo mais, né? E daí Deus é a base da síntese de finitude e infinitude. E a fé recoloca a finitude e a infinitude na sua correta relação, né? O desespero é para ele a desarticulação do si mesmo. E a única saída está... eu já falei, né, sobre isso. E daí, bom, isso daqui é para sintetizar tudo, as coisas que eu falei agora. Bom, e o Kierkegaard, ele é muito peculiar não, ele é muito comum fazer isso na filosofia, na verdade, né? Ele faz uso de muitos pseudônimos, assim, né? Não, muito comum não na filosofia moderna, né, que a gente estava vendo, mas, por exemplo, na filosofia antiga, né? Eu estou muito com o hiperfoco em Sócrates, então eu vou falar de Sócrates um pouquinho. Mas o Kierkegaard, ele tinha, né, o Sócrates. Então, exatamente, daí é isso que é mais legal, né? Daí ele faz uso de muitos pseudônimos, com o intuito de... E daí, eu tô lendo muito sobre Sócrates, enfim, para uma outra disciplina. E o autor, ele fala o quanto que Sócrates moldou muito o pensamento da maioria dos filósofos, né? E isso é muito nítido em Kierkegaard, principalmente na escrita dele, né? Porque ele usa pseudônimos e ele usa diálogos, né? Então, tipo, o próximo também que a gente vai falar é do Anticlímax, né? É um pseudônimo usado por Kierkegaard em duas das suas obras, né? O conceito de angústia e a doença para a morte. Ele serve como uma espécie de personagem que apresenta uma visão mais objetiva e científica, ou seja, essa questão que vem desde Platão. Platão, ele escrevia... Sócrates nunca escreveu nada, por exemplo, né? Quem escreveu foi, tipo, os diálogos de Platão, que trazem Sócrates como um personagem para mostrar a tese platônica, né? E é interessante o quanto que a forma e o conteúdo estão muito conectados nisso, né? Porque a gente só vai chegar ao conteúdo, assim, ao final, a gente só vai conseguir elaborar o que ele quer dizer de fato no final do diálogo, né? Um rápido parênteses. O que é interessante também é o seguinte, né? Os diálogos de Platão têm duas grandes fases. A fase socrática, vamos dizer, né? Propriamente socrática, em que ele estaria mais próximo dos ensinamentos de Sócrates, e a fase de maturidade, assim, que seria quando ele desenvolve a sua própria filosofia. Ele comete o parricídio, né? Tem essa ideia, né? Num dos diálogos de Platão surge essa expressão, que é muito comum a gente se referir na filosofia, assim, é o momento em que vamos dizer, o discípulo, né? O aluno, ele rompe com a filosofia do mestre, né? Claro, não, é um parricídio simbólico, né? Ele mata, né? Simbolicamente o pai porque ele deixa de, digamos assim, seguir. Ele cresceu já, agora ele vai mudar a filosofia dele. Ele se torna independente. Mas essa fase que é mais parecida, os diálogos de Platão, eles não têm uma conclusão definitiva. Eles são sempre abertos, né? Sim. Isso seria uma característica do pensamento socrático. Né? Então, o pensamento socrático, ele é antidoutrinário, assim, né? Ele deixa bastante liberdade, bastante abertura, né? E daí é muito interessante, Sócrates foi lido de várias formas, né? Sócrates é uma figura, né, filosófica. Tem até um gênero literário para Sócrates, só dos escritos de Sócrates, que é os diálogos socráticos, né? Logos socráticos. E daí, e o Kierkegaard, ele faz muito uso disso, assim, no texto dele, né? Então, tipo, esse negócio de criar um pseudônimo te dá uma possibilidade também, que eu li um negócio interessante, que é porque a filosofia moderna tem muito negócio de não contradição, né? De estar sempre, criar essa figura muito coerente. Que a gente tem muito até hoje em dia, né? Tipo, essa resistência a mudar de opinião, né? E tudo mais, porque a gente busca coerência, né? Isso foi muito estabelecido por Descartes, com o método dele e tudo mais, né? Pra fazer também uma ligação com as aulas. Ou seja, o método racionalzão, né? Aquela coisa da razão. Clareza, ordem e tudo mais, né? E esse uso do pseudônimo, ele é ótimo pra gente conseguir criar outros pontos de vista, né? Criar ruído mesmo no projeto, né? Então é muito interessante o quanto que ele traz, tipo, por exemplo, o Anticlímax, que a gente vai ver, ele é usado para trazer uma visão mais objetiva e científica, né, do cristianismo, né? Então ele é um personagem ali que ajuda na construção da tese, né? Daí ele traz outro personagem que é para rebater, né, essa tese, daí você consegue criar uma filosofia mais viva, mais diversa, né, mais que você consegue
até lidar com as contradições, assim, né? E, tipo, resolver coisas, né? Na literatura também é muito comum. Basta a gente pensar em Fernando Pessoa, né? Sim. Que tinha os vários pseudônimos, né? Os heterônimos, né? Heterônimos, E de fato, é como se fossem pessoas diferentes, né? Isso é muito interessante, porque é como se fossem, jogando de novo com a ideia de possibilidade, são diferentes possibilidades, né? Que estão inscritas naquela pessoa, né? No caso, pessoa mesmo, né? Mas enfim, possibilidades. E é como se fosse um modo, eu estava falando da angústia, né? De você ter que escolher uma possibilidade. É um modo de manter vivas diferentes possibilidades de si. Sim. Né? Isso é muito interessante, né? Desculpa, me empolguei um pouco no pseudônimo porque eu gosto dessa parte. Mas então aqui entra o pseudônimo o anticlímax, né, que Kierkegaard usa para tratar desse tema no livro do Desespero Humano. Ele afirma: o si mesmo é a síntese consciente de infinitude e finitude, que se relaciona consigo mesmo, cuja tarefa é tornar-se si mesma, que só se deixa realizar na relação com Deus. Mas tornar-se si mesmo é tornar-se concreto. Mas tornar-se concreto não é nem tornar-se finito, nem tornar-se infinito, pois afinal, o que deve tornar-se concreto é de fato uma síntese. Isso aqui é bem hegeliano, não, né? Enfim, da dialética. O desenvolvimento deve, portanto, consistir em infinitamente afastar-se de si mesmo, na infinitização do si mesmo e infinitamente retornar a si mesmo na finitização. Essa parte é muito complexa. Bom, essa frase ela é chave no pensamento kierkegaardiano, né? O desespero é a perda dessa articulação e a fé é o seu reencontro, né? Essa rearticulação, como a gente estava falando. Se o si mesmo é a síntese consciente de infinitude e finitude, a tarefa da existência é tornar-se si mesmo. Isso só é possível se essa síntese for colocada na relação com o poder que estabeleceu. Para Kierkegaard, Deus. Né? O interessante é que ele não entende isso como abstrato, né? Como meras ideias, assim, né? Em outro plano, mas concreto. Concreto vem do latim concresco, né? Que significa crescer junto. É exatamente isso. O tornar-se si mesmo é um processo de articulação viva entre partes em conflito. Essa ideia de fé como articulação aparece também em outro livro fundamental, Temor e Tremor, assinado pelo pseudônimo Johannes? Johannes, acho que sim. Johannes de Silentio. Nele, Kierkegaard analisa a figura de Abraão, pode passar, quando é ordenado por Deus a sacrificar seu filho Isaac. Aqui eu trouxe uma pintura do Caravaggio, né, que retrata essa cena meio do Abraão e do Isaac, né. E daí Kierkegaard ele fala um pouco sobre esse mito, né, que é do Gênesis, né. Ai, eu perdi aqui qual que é o negócio exato, mas está no texto lá. Isaac, abraçado aos joelhos de Abraão, caído aos pés do pai, implora por sua jovem vida, né. Mas é algo bem diferente da misericórdia ou da ternura, o que o filho descobre na atitude. A um só tempo, intransigente e resignado. Este é um dos momentos cruciais dessa narrativa mítica, que nos mostra uma figura que, embriagada pela fé, acaba por suspender a ética, né? O velho está prestes a cometer um crime hediondo, o assassinato de seu próprio filho, pois acredita que os céus o ordenam. A história é conhecida. Mas o que Kierkegaard percebe ali é algo crucial. Do ponto de vista moral, Abraão é um assassino. Do ponto de vista religioso, ele é um modelo de fé. Essa contradição é um lugar de angústia. Né? Há um detalhe importante na narrativa bíblica que Kierkegaard destaca. Depois de 3 dias de viagem, Abraão diz ao seu servo: fica aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. O plural de voltaremos é decisivo, né? Abraão tinha esperança de retornar com Isaac, mas não uma esperança objetiva. Era uma aposta existencial, né? Bom, Eita, que ficou
ficou sem 2? Ah, não, nossa, tá bem apagado. Tá Mas bem temos- apagado, mas tem o número 1 e o número 2. Bom, Kierkegaard chama isso de duplo movimento de fé, da fé. O primeiro movimento é abrir mão do próprio filho ao subir a montanha para sacrificá-lo, uma renúncia infinita. E o segundo movimento é manter a esperança de que mesmo renunciando, poderá recuperá-lo. Então é o retorno pela fé. Fé, então, não é abandonar a realidade, mas ressignificá-la, né? É sair da finitude para depois retornar a ela com outros olhos. Elemento que une no terreno da subjetividade, ou seja, para além da mediação lógica, a finitude e a infinitude, que é o ponto-chave para a superação do desespero. A crença que obteria Isaac de volta, depois de tê-lo abandonado, por exemplo, né? Ele se coloca em uma relação absoluta com o absoluto. Abandona seu dever moral de pai para cumprir a ordem divina. Só uma, né, tentando pensar um pouco mais, né, porque de fato, né, o sacrifício de Abraão é uma passagem muito paradoxal, né, porque Deus ordena matar o próprio filho, né, e a interpretação que o Kierkegaard está fazendo, vejam, né, no texto que a gente vai ler dele, né, para a próxima aula, tem um momento, né, que eu cito até naquele meu texto, né, que é assim, meio a impressão que a gente tem é assim, ou o suicídio ou a fé, né. Só que, vejam, para um pai, matar o próprio filho é pior do que o suicídio, né? Sim. Quer dizer, é algo absolutamente, talvez, que pode haver de mais terrível, né? Então, é algo que serve para ilustrar assim, a pior coisa possível, né? Então ele tem que fazer contra a própria vontade aquilo que seria a pior coisa possível, né? Ou seja, um modo de dramatizar essa situação, né? Muito interessante, né? E ele segue aquilo, né? Que seria a palavra de Deus, né? Então ele se entrega a isso, né? Ele abre mão por completo, né, do seu ponto de vista de um ser humano finito. O que ele deseja, o que ele quer, não importa. Então essa entrega, né, que ele dá, ele coloca o destino inteiramente fora do seu poder, né? Vamos dizer, ele entrega para, né, para o que seria Deus, para o que seria, né, esse elemento infinito, né, que estaria por trás de tudo, né? E ele tem a esperança de que, mesmo fazendo isso, possa acabar não acontecendo, né? E aí na passagem, quando ele vai matar, né, que é aquela cena com a faca, né? Não me lembro exatamente assim, se é um anjo, né? É um anjo. Que vem e fala, não, né, você já realizou a vontade do pai, alguma coisa assim. Sim. E aí ele para, e aí ele pode voltar, né? Ele é autorizado, digamos assim, por Deus, a voltar com o filho, né? E aí, né, isso mostraria um pouco assim como que essa entrega do próprio destino, né, ao infinito, né, digamos assim, pode acabar, pode não acabar assim, né, mas pode retornar de uma forma boa, né? Mas aí o que seria importante, inclusive, a moral, a moral, o direito, etc., os costumes, são leis humanas que estão no plano da finitude, né? E o Kierkegaard e aí tem um diálogo interessante com Kant, né? Porque ele, até certo ponto, assim, quando ele está pensando a ética, ele se vale em grande medida do modelo kantiano, né? Só que justamente a fé ela tem que ser maior, a lei de Deus tem que ser maior, tem que superar a lei dos homens, né? Então, justamente por ir contra a moral, é que isso representa uma passagem ao que seria o estágio religioso. O Kierkegaard ele fala em três estágios, né? O estágio estético, que ele chama, mas estético muito por conta assim, da sensibilidade e da fruição, né? Seria o estado assim, de viver em função de prazeres, viver em função do desejo, etc., né? Como ele mesmo viveu na juventude, né? Então tem esse. Aí você tem o estágio ético, né? Em que você, vamos dizer, começa a seguir, né? Certos princípios, né? Morais, etc., um pouco na linha da que Kant tinha proposto. E o estágio religioso, onde você vai além da própria moral, né? Então tem aí uma questão, inclusive, relacionada com a própria ideia que a gente viu no Agostinho, né, de humildade, né? O ser humano não pode considerar que as suas leis são maiores do que as leis de Deus, né? Então tem que ter essa humildade. Então se Deus está dizendo para fazer uma coisa que contraria a lei humana, tem que prevalecer, né? Um pouco essa ideia, né? Isso lembra também muito... Qual que é aquele mito
quem queria enterrar e não podia enterrar, do luto, enfim, esqueci. Depois a gente... Do Creonte. Não tô lembrando. É porque a Butler cita ele. A Butler cita ele. Tá. Enfim, que é o dilema moral, assim, ético, assim, bem do mito grego, que segundo as leis da cidade não podia enterrar o cara porque ele era um traidor. Mas, segundo as leis divinas, deveria haver uma cerimônia, assim, com o corpo, fazer tudo bonitinho, né? Enfim, isso é muito dado em ética e justiça, normalmente. Mas passa pro próximo. Não é esse o próximo? Não? É esse? É esse. Eu esqueci de colocar uma frase. Provavelmente ela vai aparecer do nada em algum momento. Que estranho. Nossa, coisa... Quer ver se tá no próximo? Tá. Eu fiz cansado esse slide. Aquele que possui o mundo inteiro como se não possuísse, tem o mundo todo. De outra forma, é possuído por ele. Né? Esse movimento de fé é também um movimento da existência. Ambos envolvem decisão, risco, incerteza e, sobretudo, solidão. Kierkegaard afirma que nenhuma decisão existencial pode ser transferida sem ser falsificada. É por isso que o indivíduo está só diante de sua existência. Né? Ele até ironiza a crença cultural no progresso espiritual coletivo. Ele diz, acho que passa pro próximo. Pro próximo ou pro anterior? Pro próximo. Que? Esse mesmo. Se alguém que quisesse aprender a dançar afirmasse, ora, há séculos que uma geração atrás da outra aprende posições, é chegada a hora de eu tirar proveito desta vantagem e, sem mais delongas, começar pela contradança francesa. De certo que se rirão. Dele se ririam, né? Se riram, Mas acho que no texto tá se ririam ou não? Você você tirou print, né? Eu não Foi, consegui isso. puxar, daí eu fiz transcrição à mão, velho. Isso, eu não sei se talvez eu tenha... Eu acho que é ririam. Ririam. Dele um pouco. Se ririam dele. Mas no mundo do espírito, acha-se isso extremamente plausível. Que é, obviamente, uma cutucada em Hegel, né? Sim. No mundo do espírito, né? Que é o que a gente estava falando aqui, né? Que tem todo esse caminho e tal, para chegar no espírito e tal. É que o Hegel, uma das coisas, por exemplo, o pessoal brinca, né? Que o Hegel, ele tinha a ideia, né? De que tem uma famosa frase, que o real é racional, o racional é real, né? Então, é como se fosse assim, existe uma certa lógica do próprio mundo, que também é a lógica da nossa razão. Que tem um pouco a ver com aquela questão que a gente já viu algumas vezes, de uma certa correspondência entre o nosso intelecto e a lógica do próprio mundo, né? O intelecto divino, enfim, né? Mas uma correspondência. Então, a lógica, né? Que está, vamos dizer, na nossa cabeça, que o Aristóteles estudou, que seriam as regras do pensamento, né? Que a gente viu ali em alguns momentos e que os filósofos racionalistas estão tentando destrinchar, seria a mesma lógica do mundo. Então, se a gente compreende adequadamente, e aí o Hegel pretende revolucionar a lógica com a ideia de dialética, portanto ele muda aquilo que o Kant falava, olha, depois de Aristóteles ninguém deu mais um passo na lógica. O Hegel pretende dar um grande passo, né? Ele muda a lógica. A ciência da lógica. A ciência da lógica, né? E aí é como se, pela lógica, nós pudéssemos deduzir o que vai acontecer no mundo. Então ele tem um momento lá em que ele fala que, ele tenta explicar por que necessariamente o sistema solar devia ter 7 planetas. E aí o pessoal, quando descobriram o 8º, ruiu o sistema, né? Porque assim, percebe? Então seria a possibilidade, pela pura lógica, prever o que vai acontecer na realidade, sem a experiência, sem um dado empírico, né? Então isso ilustra, assim, né? Tem até um pouco de anedota, assim, né? Porque, claro, daria para entrar em detalhe, mas assim, tem um pouco essa ideia de abarcar tudo por meio da lógica, né? O Kierkegaard bate muito nesse ponto, por isso que ele faz essa ironia. Então, mesmo sem o cara nunca ter dançado, ele de repente, vamos dizer, resolve, não, como está inscrito no espírito, eu li tá os livros, eu via os negócios, vou começar a dançar tango, né? Agora, não vou, mas poderia, entendeu? Vai, começa a dançar tango. Seria um absurdo, né? Vocês iam rir muito de mim se eu tentasse fazer isso.
Mas ele está ironizando, né, essa coisa do Hegel, de achar que você, né, pelo intelecto, você consegue qualquer coisa. Né? Você não vai lá, então. Pode, se alguém quiser dançar tango. Bom, ou seja, não é possível herdar uma existência autêntica, né? Cada um tem que trilhar o seu caminho. E no 5º capítulo acho que posso passar. No 5º capítulo do conceito de angústia, Kierkegaard, ele aprofunda isso dizendo: a angústia é a possibilidade da liberdade. Só esta angústia é, pela fé absoluta, formadora. À medida que consome todas as coisas finitas, descobre todas as suas ilusões. Aquele que é formado pela angústia é formado pela possibilidade. E só quem é formado pela possibilidade está formado de acordo com a sua infinitude. Assim, a angústia consome as falsas garantias e revela o que é verdadeiramente possível. Quando olhamos de frente para nossas possibilidades, o que eu faria se eu pudesse... O que eu faria se eu pudesse isso ou aquilo? Quem eu me tornaria? Né? Estamos nos deslocando para além da finitude do pensamento objetivo da repetição passiva. Né? E é nesse ponto que aparece a fé como possibilidade consistente de reestruturação do si mesmo. Eu tentei fazer um esqueminha, ficou meio dadaísta, uma colagem meio... porque era muito grande a última frase, sabe? Daí não ia ficar estético. Enfim. E daí tem meio que isso, né? A gente entra em desespero, a gente sente angústia, tem as múltiplas possibilidades, né? E daí aparece a fé. Que daí dá esse acalento, né, na nossa alma, assim. Quando a gente reestrutura a si mesmo a partir dela, né? Então, a fé é o abandono da finitude em direção ao infinito. Possui uma relação importante com a angústia e com a possibilidade. Quando bem estabelecida a união, a angústia é formadora do indivíduo, né? Então, e é interessante que ele fala isso, né? Quando é bem estabelecida essa união, né? Então ela tem que ser adequada, né? Ela tem que ser feita pela fé. Como uma forma de trazer essa tranquilidade, essa paz para o indivíduo, né? Que depois, posteriormente, outros filósofos desse movimento existencialista, né? Vão tentar trazer de outras formas, né? Trazer outras respostas, né? Possíveis respostas, assim, né? Para essa angústia, né, do indivíduo. Eu fiz o texto todo já. É um texto curto, né? Mas teve um slide que você pulou, lembra? Então, mas é que eu pulei porque eu coloquei ele na imagem. Era o mesmo. Era o esqueminha da imagem. Mas aí não sei se acha não, acho que ninguém fez pergunta, né? É verdade. Ninguém tem pergunta? Vocês têm todas as respostas? Eu não entendi muito bem o duplo movimento. Tá. Você volta pra slide? É que eu acho que a frase dele fica confusa. Se eu puder falar sem repetir a frase, tipo... Ai... Espera aí. Onde estava o duplo movimento? Tá no slide do Carvalho. É esse aí, não é? É esse? Não, é o próximo. Ah, É o achei que que tem era o desenho. Não, o que tem o desenho. Não existe mais. Qual o próximo? É esse. Mas o próximo... Mas o próximo também, né, eu acho. Esse é o que você pulou. Não, mas eu pulei porque já tava no outro, só que tava Não, mas tem mais alguns elementos, né? O duplo movimento da fé é isso aqui, né, tipo... Tomando o mito do Abraão, né, como exemplo, né, então, tipo, abrir a mão do próprio filho ao subir a montanha para sacrificá-lo, né, eu faço uma renúncia, uma renúncia infinita, né, então é isso que o Costa Matos falou, né, tipo, matar o próprio filho é uma coisa... É mais difícil, talvez. Uma coisa muito... Eu não sei, eu não consigo imaginar muito concretamente porque eu não sei... Ai, meu gato. Se alguém... se alguém... não. Assim, né, enfim. Daí a gente... É uma renúncia infinita, né?
E esse segundo movimento, então, é esse movimento contraposto. Né? Contraposto, não, é ao mesmo tempo. Nossa, olha o que foi. Mas é esse movimento de manter essas duas coisas paradoxais, né, juntas. Né? Então, ao mesmo tempo que ele vai sacrificar o filho, né, e tudo mais, que ele faz essa renúncia das leis dos homens, das leis dos homens, assim, do mundo mundano, né, e mata o filho dele, assim, por uma questão divina, ele também ainda mantém essa esperança que mesmo renunciando né, a essas leis, assim, mesmo matando o filho, ele tem a esperança de recuperá-lo. Então é esse duplo movimento, de manter essas duas coisas paradoxais juntas, entendeu? Tá. Faz sentido? Poderia falar que, tipo, ele matar o filho dele seria a coisa mais irracional a se fazer, assim? Sim. É irracional. Sim, Tem um elemento irracional aí, sim. Mas né, pode usar, tipo, essa palavra. Sim. Tá. Sem dúvida, né? Porque justamente a razão ela está limitada. Se a gente pensar nisso que eu tinha colocado aqui, né? Vamos pensar assim, se a gente pega a imagem a própria imagem de criação, né, no Gênesis, por exemplo, a ideia do sopro, né? Vamos pensar, né? Isso que eu tenho, né, às vezes colocar, quer dizer, a ideia de ser, né? A ideia nós somos, né? O que nós somos, essencialmente? Vamos pensar nos termos do Kierkegaard. Nós somos possibilidade. Como é que isso se materializa? Em cada instante nós temos determinadas possibilidades. Então, essa ilimitação, né, esse movimento, esse fluxo que seria pura espiritualidade, né, ele está, vamos dizer, como que contido no nosso corpo, né, na nossa existência finita. Então, essa tendência, digamos assim, a gente poderia pensar isso aqui como uma tendência de expansão ilimitada. Então, como se fossem possibilidades, né, poder sair voando, né? O que acontece? Elas são contidas, né? Tira o Hegel daqui, que não é o Hegel que a gente está falando. Elas são contidas pelo nosso mundo, pela nossa finitude, né? Só que essa finitude, né, que é a finitude do ser humano, né, ela é extremamente complexa e vai se tornando cada vez mais complexa na história, né? Então você tem vamos dizer, a dimensão individual, mas você tem a própria dimensão coletiva, né? Então, vamos pensar, né? Moral, o direito, né? E assim por diante. Tudo isso constitui, né, um âmbito de finitude coletivo. Então, por exemplo, o nosso âmbito, né, o nosso mundo, que é o Brasil de 2025, né? Mais especificamente, aqui, nós, na UFABC, essa é a nossa realidade, nosso mundo. A gente tem regras que a gente tem que seguir, né? Para cumprir determinado, vocês têm que cumprir X créditos até se formar, né? Por enquanto vocês têm ali, né, uma grade simples, daqui a pouco vocês vão, né, tomar muitas decisões, né? Será que eu tomei as decisões certas? Você vai ter que tomar decisões muito mais do que em outros cursos, né? Porque você vai escolher as disciplinas que você vai fazer naquele. Gente, a liberdade da UFABC, ela é muito legal, mas ao mesmo tempo ela é muito angustiante. Exato, justamente por quanto mais liberdade, mais angústia, né? De certa maneira. Então, se a gente pensa nisso, né, nós somos essa tendência de puro movimento, só que nós estamos contidos pela finitude e no âmbito coletivo, né, então são as regras que a gente tem que seguir e tal, tudo isso baliza, né, o modo como nós existimos finitamente, né, concretamente, assim por diante. Mas a palavra concreto, como ele mostrou, não é concreto no sentido, né, porque isso também é concreto, é real. Nós somos essas possibilidades. As possibilidades existem. Eu estou aqui, né, como eu posso daqui a meia hora estar fazendo tal coisa ou tal coisa. Essas possibilidades, elas existem enquanto possibilidades, elas são reais. É que a gente está acostumado a pensar o real em termos do empírico, por um processo milenar de condicionamento a só acreditar no que a gente vê, né? Mas elas são reais na medida em que elas estão inscritas enquanto possibilidade na nossa existência concreta. Claro, eu não posso, né, subir no último andar e sair voando, né? Isso não vai dar certo. Mas existe uma série de possibilidades que são reais, que são coisas que eu poderia fazer daqui a meia hora, digamos. Cada um de nós tem essas possibilidades. Só que só uma delas vai se concretizar. Então vejam, desse momento para cá,
que vai acontecer? Aqui tem, vamos dizer, X, né? 4, só para ilustrar, 5, 6, não importa, tem um monte de possibilidades. Só uma vai se realizar e essas vão como que desaparecer. Elas existiam, elas desaparecem, elas não se efetivam, elas não se realizam. Né? Então, se você escolhe fazer a disciplina X, você não vai fazer a disciplina Y, que é no mesmo horário. Então, naquele momento que você decidiu, você se matriculou naquela disciplina, a outra para você, naquele quadrimestre, morreu. Literalmente, o sistema não deixou de acontecer. Então, né, você fez uma possibilidade, vai se concretizar, vai se realizar, a outra, né, não. Mas veja, nós somos o que aí? Nós somos essas possibilidades se fechando. Então, a cada momento, né, você faz uma escolha, né, as outras somem. E assim a gente vai vivendo. Mas esse fluxo de possibilidades, né, seria digamos assim, um movimento espiritual. O espírito vivendo, né, é uma tentativa de pensar, né, a existência nesse. Então, tem essa dimensão, que seria uma dimensão imaterial, e a material que limita, né, de saída, quer dizer, você já tem um leque que é limitado aqui e que vai a cada momento, né, mas enquanto nós estamos vivos, há possibilidades. Quando morrer, aí acabam todas as possibilidades. Aí, de fato, esse fluxo, né, de possibilidades, né, esse fluxo imaterial, ele desaparece. Tá? Bom, será que continua? Desaparece. Aqui está o fim. Né? Que isso aqui seja real, né, e que eu me entregue a isso, seria, de alguma forma, a renúncia ao finito. Quer dizer, no momento que eu falo, bom, né, eu vou me entregar. Então, quando Abraão se entrega, ele está renunciando a quê? Ele está renunciando aos seus desejos, às leis humanas, a tudo aquilo que é constitutivo da finitude dele. Então, eu me entrego a isso. Fala. Professor, eu não entendi direito. A angústia, ela cria dessas possibilidades? Da necessidade de escolher. Porque nós somos as possibilidades e somos várias possibilidades. E a cada instante nós temos que fazer escolhas. Claro, a gente se habitua, e muitas escolhas são mais fáceis de fazer, né? Você vai no armário, que roupa eu vou vestir hoje? Você pega e tal, tudo bem. Né? Mas outras são bastante difíceis, né? E essa circunstância, né, de ter que tomar decisões e sabendo que de vários possíveis, ao escolher um, eu estou como que, digamos assim, matando os outros, né? Isso é que angustia. Vamos pensar nos pseudônimos, né? Eu tô com um trecho aqui para ler sobre isso. Se você, vamos dizer, você tem, vamos dizer, diferentes possibilidades expressivas, diferentes modos de falar, diferentes ideias que são contraditórias. Então, se você for fazer um discurso, escrever um texto, segundo certas regras, etc., você tem que ser coerente, né? Né? Para escrever um artigo acadêmico, né? Um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho de uma disciplina, você tem que ter uma certa coerência e assim por diante. Né? Isso vai moldar a sua decisão. Digamos que você pudesse, em vez de fazer uma prova só, fazer 5 e respondesse de maneira diferente em cada uma delas. Como se fossem 5 diferentes pessoas. Né? Ou escrever um artigo, ou escrever um livro. Né? Então, você consegue, de alguma maneira, com os pseudônimos, como que manter viva mais de uma possibilidade. Não deixa de ser interessante que justamente ele tenha feito isso. Né? Então, esse livro aqui que eu falei para vocês, que é o Elogio de Sócrates. É uma comunicação de um cara... Você conhece ele? Sim. Não, pessoalmente. E daí ele fala justamente sobre o... Daí ele fala... eu apontei pra câmera também. Mas ele fala justamente sobre essa questão do pseudônimo, né? Daí ele cita diretamente o Kierkegaard, né? Ele fala que essa atitude, né, de pseudônimo se manifesta nele, em primeiro lugar, pelo procedimento da pseudonimia, né? Sabemos que a maior parte da obra de Kierkegaard foi publicada sobre pseudônimos. Pseudônimos, nossa. Victor Eremita, Johannes Kliman,
etc. Né? Não se trata de um artifício de editor, né, esses pseudônimos. Eles correspondem a níveis estéticos, éticos, religiosos, nos quais presumivelmente situa-se o autor. Trata-se de fazer o leitor sentir seu erro, não refutando diretamente, mas expondo a ele de tal modo que sua absurdidade lhe apareça claramente, né? E isso é completamente socrático, ele aponta aqui, né? Contudo, ao mesmo tempo, pela pseudonimia de Kierkegaard, dá a palavra a todos os personagens que nele estão. Ele objetiva, assim, seus diferentes eus sem se reconhecer em nenhum, né? Então é muito interessante esse artifício, tipo, é para conseguir fazer uma filosofia profunda mesmo, né? Você atingir várias camadas a partir desses personagens. Cada personagem seria tipo uma perspectiva, talvez, né? Isso. É interessante. Diferentes perspectivas. Então vejam, é como se, né, pensando no que eu estava dizendo aqui, né, você faz uma escolha, né, você se torna, como ele, né, isso é importante, porque quando ele fala a gente se torna o que é, né, inclusive aí você trouxe a frase da Simone de Beauvoir, né, por que a gente se torna? Porque nós não nascemos, nós nascemos como um leque de possibilidades. E em função dessas possibilidades é que a gente vai construindo um determinado caminho, né? Tentando ilustrar isso aqui de uma maneira um tanto tosca, né? Mas a ideia é essa, né? Várias possibilidades, as escolhas que a gente faz vão constituir o que nós somos, né? Então, nesse sentido que a gente se torna a si mesmo, né? Porque na verdade nós nascemos sem tá pronto, né? Quer dizer, a gente vai se tornar algo. E o interessante da Simone é que ela faz uma crítica também a visões sociais, né? A crenças que a gente tem, né? Tipo, por exemplo, quando ela fala torne-se mulher, é porque a gente tem, ela tá batendo muito na questão também biológica, né? Como se o nosso corpo definisse o nosso gênero. Mas daí ela tá trazendo já um pano, assim, de um background. Eu não queria falar background aqui, sabe? Pano de fundo. Pra gente pensar o gênero não apenas como algo biológico, né? Mas como construído socialmente, né? Então quando ela fala torna-se mulher, não é tipo a redução ao meu biológico, ao meu corpo que me define. Mas não, é os meus papéis sociais, é como minha performatividade de gênero na sociedade, que o Butler fala depois, né? Então a gente tá sempre se tornando, né? Inclusive, tem muitas críticas que falam assim, né? Que a gente, na verdade, nunca se torna mulher, né? Porque ser mulher é um processo, né? Então, assim como ser homem é um processo, ou ser qualquer coisa é um processo, né? Você tá sempre se tornando. Tá sempre se tornando, né? Gerúndio. É interessante. Está se tornando, e por isso que, né, isso é uma coisa que o Heidegger explora, né? E que está no Aristóteles também, que você só pode dizer o que uma pessoa é quando ela morre. Por quê? Porque aí sim, aí ela está pronta, não tem mais possibilidade nenhuma. Né? Então aquilo que ela foi é o que ela foi. Né? Pronto, o caminho está feito, você pode fazer uma descrição. Acabou. Mas enquanto tem possibilidades, você ainda não está pronto, você ainda pode se fazer de alguma maneira diferente, entendeu? Isso no Kierkegaard também tipo, né? A gente está sempre nesse processo, né, do instante, né? Da gente a gente não vai solucionar a angústia nunca, né? A gente vai ter que estar sempre nesse movimento de retomada da fé, né? Acho que a gente viu muito isso no último texto também, que é um movimento constante, né? Não é um movimento tipo, eu tenho fé agora. A gente quer falar muito da questão da repetição, né? Isso está muito Santo Agostinho também, né? A questão da repetição e tal, para você estar sempre se lembrando, né? Porque a angústia ela sempre vai surgir e daí você tranquiliza com a fé, né? Porque a gente continua, enquanto continua vivo, você continua sendo as duas coisas. Isso que seria o infinito, né? Quer dizer, que eu estou aqui tentando, esse fluxo de possibilidades seria o próprio infinito em nós, né? Como vamos dizer, o lado, entre aspas, imaterial da nossa existência. Mas tem o lado material finito, quer dizer, então nós somos as duas coisas. Então, enquanto a gente está vivo, são as duas coisas. Então, isso significa que sempre vai ter angústia, né? E se você tem ali, por isso que ele fala em um instante, né? E ele diferencia a noção de instante da noção de momento, de agora, né? É como se o instante tem um elemento talvez um tanto místico assim, né? Mas é como se fosse um instante em que se dá uma iluminação. Naquele instante, né? Por isso que ele fala, e é bonito o trecho que ele fala isso, né? Depois na próxima aula, isso não está no capítulo 5º, mas está no conceito de angústia, né? Eu posso trazer também essa passagem. Em que é como se o infinito, né, a eternidade, cruzasse a finitude. Né? É um instante em que isso se dá. Né? O indivíduo se dá conta dessa dupla dimensão. Né?
que é muito difícil de entender justamente por isso. Quer dizer, parece supor, né, esse momento, esse instante, né, esse momento, né, esse instante muito peculiar, né, que é o instante que muda, né, que é aquela ideia da mudança. Né? Então, geralmente, se a gente pegar, né, descrições de experiências místicas, né, então, por exemplo, tem o Alexandre Cabral, né, um cara que faz fenomenologia, ele pega a fenomenologia para pensar, estudar diferentes fenômenos religiosos, né, do cristão a vários outros, né. No dia que ele foi no meu Happy Hour, num programa que eu não comentei com vocês, né, eu tenho um canal no YouTube, tudo, depois o título da fala dele era muito legal, que era de Heidegger a Exu, né, e aí, enfim, eu não me lembro exatamente o subtítulo, né, mas tentando fazer um pouco esse apanhado, mas se a gente pega os relatos de pessoas que se converteram, né, e tal, em geral, há essa descrição de um instante paradigmático em que tudo mudou, como a gente viu no Agostinho. Né? Isso é muito, né, quer dizer, há muitos relatos desse tipo em diferentes religiões, em diferentes culturas e assim por diante. O que acontece? A pessoa está completamente louca ou será que aconteceu alguma coisa? O que ela viu? Né? Enfim, a gente poderia pensar nesse termo. De certa maneira, o Kierkegaard está tentando dar conta disso. O que acontece? É como se ela vislumbrasse, né, de fato, essa dupla dimensão. Como se, naquele instante, conseguisse ver que nós somos essas duas dimensões e que há essa dimensão, né, que seria imaterial. Então, isso seria o infinito. Né? É como se fosse um fluxo, né? Algo que está ali e que, para nós, tem que ser encaixado em possibilidades. A gente tem que encaixar em possibilidades e isso é muito angustiante. Por isso, né, que eu estava falando, para alguém muito angustiado com o fato de que fazer escolhas significa perder as outras possibilidades, os pseudônimos são uma estratégia interessante. Porque é como se ele tentasse manter vivas diferentes possibilidades de si. Né? Seja o Kierkegaard, seja o Fernando Pessoa. Né? Daria para perceber assim, né? Se a gente pega o Fernando Pessoa, né, tem um elemento assim de um desespero / angústia, né? Quer dizer, esses conceitos têm diferença, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, né? Pensando em diferentes autores, um desespero, né? Que como que exige que ele se multiplique em vários personagens, em várias vozes, né? Essas diferentes vozes são as diferentes possibilidades expressivas, né? Que ele tem. Se ele fica só com um, ele perde todos os outros. Então, né, é uma tentativa de dar vazão a essas diferentes vozes. E de manter, acho que que eu estudo muito uma autora, né, a Donna Harry, ela fala muito isso, sobre manter as contradições juntas, né, também, né, então eu acho que esse pseudônimo, ele é muito isso, né, contra essa filosofia que você pretende ser sistemática e responder a tudo e abarcar enfim, dar uma resposta única, né, acho que os pseudônimos, eles ajudam a trazer perspectivas e níveis. Né, a gente consegue trazer uma questão filosófica muito densa, assim, com personagens e tal, que trazem diferentes perspectivas de graus, assim, né, mesmo. Então, tipo, pessoas que são mais práticas ou mais, assim, daí a gente pode criar isso através dos pseudônimos, né? E é interessante como se contrapõe, né, essa perspectiva de várias vozes, de contradições, de diálogo, etc., a perspectiva sistemática que fecha tudo. Né? Então, na contraposição que a gente está fazendo, né, ao longo da disciplina, não é só, vamos dizer, razão de um lado, religião do outro. Né? É razão de um lado, várias coisas possíveis do outro. Né? Arte, né? Como, né, Fernando Pessoa, né? Poesia, né? Enfim, possibilidades, tentativa de compreender a nossa existência, né? De um outro modo que não por esse viés específico da racionalidade, né? Que se tornou dominante numa certa história, né? Que é a história da filosofia ocidental e assim por diante. E aí é interessante pensar no caso de Platão, no que eu estava dizendo, né? Isso me ocorreu, né? Quando você trouxe o Sócrates, eu estava pensando nisso. E agora me volta essa ideia. Enquanto o Platão está mais próximo de Sócrates e os diálogos dele, né? Então vários personagens, um contradizendo o outro, quer dizer, dialogando sobre determinados conceitos, o diálogo termina sem uma solução. Então mantém-se a aporia, mantém-se o paradoxo, mantém-se a coisa aberta, né? Mantém-se a coisa aberta. Isso. Só que aí quando Platão, vamos dizer, passa a fazer os seus diálogos, né,
desenvolvendo o seu pensamento filosófico, aquela coisa do mundo das ideias, etc., digamos, ele se torna dogmático, ele fecha, né? Sim. E aí vai ter sempre uma resposta e tem o personagem, aí o Sócrates, que é o personagem dele, né, de Platão, vira, né, um dogmático, alguém que tem a verdade e diz a verdade. Então perde-se essa polifonia, né? Inclusive tem análises, né, de autores assim que falam, né, sobre essa questão do não dogmatismo socrático, né? O Sócrates às vezes, daí ele começa a se tornar meio que um papel de professor, né, às vezes assim. Em outros autores, tipo Xenofontes, não, ele tem um papel mais de provocador só, Sim. assim, do que um negócio para chegar a ensinar, né? Que é um pouco, né? Enfim, como ele diz, é uma figura, quer dizer, é como Cristo, né? Assim, são Exatamente, tem essa comparação. Sim, tem inclusive o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, que é, né, cristão, embora seja um cristianismo bem peculiar, assim, pelo modo como ele exprime, né? Mas tem esse elemento da fé e tal, né? Para ele, Sócrates também é um gigante, assim, porque... Mas o que eu ia dizer é que ambos são... A gente não tem muitas informações, né, concretas sobre a vida deles. A gente sabe que ele existiu, mas o resto é tudo... A gente sabe pelo que os outros disseram, no caso de Cristo, os apóstolos, né, os evangelhos, tal, contam a história de Cristo. Né? Não tem nenhum dele próprio, né, algo que ele tivesse escrito. E mesmo Sócrates também. a questão de não ter escrito nada do Sócrates é um gesto, é uma atitude filosófica dele, justamente porque ele não queria criar essa filosofia doutrinária, né, com doutrinas assim, né, que ele estabeleceu um pensamento assim, tipo, enfim. É um gesto, uma atitude filosófica dele mesmo. É uma né? opção, né? Entre as possibilidades de escolha, ele escolheu não escrever. Porque se tornou absolutamente dominante na filosofia o registro da escrita, né? Sim. Então todos os filósofos vão... Então, parece estranho, digamos, um filósofo que não escreve. Né? Mas Sócrates não escreveu, né? Que tem um papel fundante, né? Assim, uma espécie de... Tem os pré-socráticos, né? Justamente, eles são chamados de pré-socráticos. Por quê? Porque Sócrates é uma figura decisiva, né? Está lá no começo. Tem um papel fundante em relação à história da filosofia. E ele não escrevia. Né? Ou seja, é uma possibilidade também, né? Quer dizer, uma filosofia que se faça, uma atitude filosófica que se dê oralmente. Em coletivo, né? E coletivo, exato. Isso é importante também, uma coisa que você falou que eu tinha pensado, né? Vejam, aqui, né, isso eu estou descrevendo, né, é a chave do Kierkegaard, né, é a chave do Agostinho. Inclusive o Agostinho é muito interessante porque, né, eu comentei isso na última aula, mas vale enfatizar. Tradicionalmente, muito se fala tal, que a subjetividade é uma invenção moderna, né, que Descartes é o criador da subjetividade moderna. Mas Agostinho tem uma subjetividade riquíssima, né? Você já tem ali, a gente lê o texto daquele pequeno, ali já dá para perceber, né, a riqueza da subjetividade, né? Mas essa subjetividade, né, esse indivíduo que se angustia, tem que fazer escolhas, etc, etc, ele está conectado com os demais seres humanos, né? Quer dizer, a finitude tem a dimensão coletiva, né? Então não é que o indivíduo ele está isolado, tomando decisões sozinho, né? Ele vai se constituir, você falou isso a respeito do tornar-se, né? A gente se torna algo, mas a gente se torna sempre em relação com os outros. Sim. Então, também a gente tem que tomar cuidado para não cair, né, num subjetivismo exagerado, né, no individualismo, que aí sim, né, uma característica da modernidade, né, seria uma tendência dos indivíduos se isolarem uns dos outros, né, enfim, aí um fenômeno mais específico, mas ele não está falando disso. É claro que você tem uma dimensão individual importante, mas esse indivíduo está em conexão e ele é formado pelo outro, né? O Heidegger vai explorar isso na ideia de, né, ele caracteriza o ser humano, a gente vai ver isso, né, como, né, ele fala, é o ser aí, ou seja, está aí no mundo, né, e ser aí né, com os outros seres humanos, com os animais, né? O Heidegger não gostava muito de animal, mas a gente tem que incluir, né, o gato, o cachorro, né, os animais com os quais a gente convive, que fazem parte do nosso mundo, né? Ele não tinha gato, não tinha cachorro, então isso é uma coisa que faz falta, né, no pensamento dele. Mas enfim, né, é importante levar isso em conta, né, para não achar que é, né, um indivíduo completamente apartado da sociedade ali. Exato. Perguntas? Seria
Interessante vocês fazerem questões. Justamente porque não está nada fechado, né? Fala. Depois desse momento de fé, que aí a pessoa começa a entender essa dupla dimensão entre as possibilidades e as escolhas. O que vem após isso? Então, boa. Após isso, há uma ressignificação da própria... Você continua no mesmo mundo, né? Você continua se relacionando com as mesmas pessoas, não necessariamente porque, né, a gente vai se relacionando com diferentes pessoas, enfim, né, mas com pessoas que fazem parte do seu mundo e assim por diante. Você passa a ver as coisas de outra maneira. O que há é uma mudança na maneira de perceber. A gente viu isso no texto do Agostinho, né? Ali fica claro, ele fala, antes eu via desse jeito, agora eu vejo desse jeito. Né? Inclusive ele fala de como ele lia os textos dos platônicos, né? Então ele lia de um jeito. Agora, depois desse instante, né, de transformação, ele vê de outra maneira. Ele interpreta de outra maneira. Os mesmos textos, né? Então os mesmos eventos, os mesmos lugares, é como se, né, você passa a ver tudo com uma outra coloração, digamos assim, né, numa outra perspectiva. Uma nova perspectiva, né? Isso, uma nova perspectiva. Eu acho que a idade, o tempo vai colaborando muito para isso, né? Porque Sim. a gente vai tendo várias novos instantes e novas visões, né? Isso, porque também, né, a gente pode pensar, não só, e na verdade, né, não é que tem que ser um só instante, né? O Kierkegaard admite que pode ter outros instantes, né? Mas são raros, né? Então não é toda hora, né, que você tem esse vislumbre, né, digamos assim. A questão é que quando você tem né, vamos dizer, essa sacada, né, digamos assim, você conseguiria harmonizar melhor essas duas dimensões. Porque a questão é essa, né? Na verdade, o Kierkegaard trabalha com uma noção, a gente viu isso, né? Naquele texto do Macquarie, ele falando da concepção paulina de ser humano, que é triádica, né? Então você tem o espírito, alma e corpo. O Kierkegaard trabalha exatamente com isso, né? Então você tem, não é só uma dupla dimensão, na verdade, isso que anima, né, seria a espiritualidade, mas nós somos mente e corpo, né? Então tem uma dimensão abstrata, né, da mente e tal, onde estão as ideias, né, digamos assim, e a dimensão corpórea, né? Quando a gente consegue estabelecer uma harmonia entre essas três dimensões, né, e para isso, né, essa dimensão espiritual, ela, de certa maneira, ela tem que estar, digamos assim, conduzindo a coisa, né? Por isso que tem um elemento de entrega, há uma reharmonização. Por que eu falo reharmonização? Isso é, né, um pouco ambíguo, assim, no próprio... Porque o Kierkegaard é isso, né? Ele é muito multifacetado. Então, assim, né, os autores, enfim, todos os grandes filósofos comportam diferentes interpretações, né? Mas a sensação que se tem, assim, nós, originariamente, vamos dizer, né, antes de nascer, enquanto pequeno, né, tal, haveria uma certa harmonia que se exprime um pouco na própria, vamos dizer, na inocência da criança, né, na ingenuidade, né, na tranquilidade, digamos assim, a princípio, né, que a criança faz as coisas sem maldade, a gente diria, né, na linguagem comum. Não é bem mesmo, tudo bem. Tem um pouco essa ideia. Não é nem que tem que ter sido concretamente, né, mas dá para pensar assim, né, uma situação harmônica. Mas essa situação harmônica, ela se perde, ela se quebra, ela se rompe, né, com o passar do tempo. Aí o que, né, ele fala muito da ideia de pecado, né, que é, no fundo, talvez, né, se a gente pensar assim, um momento em que, né, o desejo começa a se manifestar produzindo conflitos internos, né, e aí isso desbalanceia tudo, né, e aí a gente entra num estado, todo ser humano, assim, né, para ele, de conflito interno, né, por isso, né, que eu digo, nesse sentido, está mais próximo do Kant, né, quer dizer, você tem um conflito, no Hegel também, né, mas no Hegel, vamos dizer, o tipo de superação é outro e tal. E aí você conseguiria matizar, né, a partir dessa outra perspectiva, viver de uma outra maneira, né? Mas não tem uma receita, né? Não é uma coisa que dá para falar assim, olha, faça isso, faça aquilo, uma receita de bolo, né? Olha, assim você vai conseguir. Cada um tem que encontrar por si próprio esse caminho, tem que fazer esse caminho por si próprio, né? Cada caminho é único. Então não tem uma receita. Então o que dá para a gente dizer assim, há uma mudança de perspectiva. Agora, não dá para dizer exatamente como é, né, essa nova perspectiva, ou caracterizá-la de maneira muito objetiva. Porque para cada um vai ser
diferente, né? Mas há uma mudança. Aí por que a repetição é importante? Porque justamente, como é só um instante, né, você pode depois disso se esquecer desse instante, voltar a viver como antes. Então por isso seria importante a repetição. No caso do Agostinho, né, Entra o negócio da oração. da oração, né? Que a oração ela serve para quê? Para repetir, para reiterar aquela fé que você encontrou naquele instante. Fala. Tipo, esse duplo movimento da fé seria, tipo, para o autor, como se fosse um retorno para a fé genuína? Na verdade, sim, eu acho que a ideia é, vou pensar no sacrifício de Abraão, né? Você se entrega, né? De alguma maneira como se você conseguisse encontrar um modo, né, isso vai aliviar as escolhas, né? Porque é como se você se entregasse a essa dimensão do infinito, né? E ao se entregar, você abre mão de muita coisa, né? Então, a princípio, seria um grande sacrifício, né? A ideia de sacrifício, justamente, né? Só que o que acaba acontecendo, né? Você acaba tendo um retorno positivo, né? Com essa ideia. Isso acaba sendo bom também do ponto de vista da finitude, que seria um pouco essa ideia, né? De uma nova perspectiva, de uma perspectiva melhor, de uma vida melhor. Então, a vida ficaria melhor. Tem a ver com isso, né? Essa entrega parece ser muito difícil, porque você tem que abrir mão de uma série de desejos, prazeres e tal, que são muito caros ali, né? Sei lá, enfim, ainda mais na modernidade hoje em dia, né? Com todos os inputs, né, que a gente tem e tal. É meio que abrir mão de muita coisa, né? Só que a ideia é isso acaba trazendo, né, uma vida mais feliz. Não é que haja uma garantia, aí é que tá, né? Você vai sem nenhuma garantia, é uma aposta, né? É um salto no escuro, né? E tem no texto que a gente vai ler tem esse elemento, assim, a gente percebe, né, que ele está falando de um salto no escuro, porque é como se a fé fosse uma aposta, você não tem realmente certeza, né? É um vislumbre e uma aposta, um salto no escuro, mas ele, né, parece que tem aí uma esperança de que vai ser bom, né? Fala. Posso só pegar um negócio pra comer, que eu não tomei café direito pra dar? Claro, pra aguentar a próxima aula? Obrigado. Já estamos falando, né? Eu também queria comer. Não, pode ir lá. Mas fala. Não, mas fala. Não, eu quero comer, mas tudo bem. A gente está falando bastante dessa ideia de infinito. Mas, por exemplo, tem todas as possibilidades, mas não seria o finito, ao invés de ser uma passagem para o infinito? Ele não estaria contido? Porque, por exemplo, acho que é o Agostinho que fala sobre Deus não ter criado o mal, mas não ter uma ausência do bem, não é isso? Uhum. Então, dentro a única possibilidade de ser infinito seria dentro desse vazio, porque o finito, o material, seria Vai ter uma sempre alguma possibilidade. privação. Isso, limitada. Isso. E aí o infinito, que é o vazio que eu estou assimilando aqui, teria todas as possibilidades, todas as probabilidades, e dentre todas as probabilidades, por mais remoto que elas sejam, uma delas seria a existência, como se estivesse assim, tipo, em superposição, não sei se essa palavra poderia ser usada Sim. agora. Isso, quer dizer, esse vazio, né, que seria vazio justamente porque é como se fosse assim, né, uma imensidão de possibilidades ilimitadas, né, que de alguma maneira se vê contida, né, nessa dimensão aqui finita, né. E daí você sempre são limitações e são privações. É como se isso aqui, essa limitação seria o bem absoluto, né? É a ausência de mal, o vazio. Aqui você teria o quê? Né? Tentando dialogar com o texto do Agostinho que você lembrou, né? Aqui você tem o mal por quê? Porque você está limitando a expansão, digamos assim, do espírito nas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, sem essas limitações, cada um de nós,
não existiria, porque a nossa existência é finita. Né? Então, só que ao mesmo tempo, né, a gente se dando conta disso, quer dizer, como se a gente percebesse, bom, mas nós só existimos porque justamente somos algo que se inscreveu no tempo, né? No tempo finito, né? Então, foi interessante você lembrar essa questão, porque se a gente pensa no bem como essa expansão de existência, né, como esse impulso de, vamos dizer, pensando na criação, né? Deus, assim, existam coisas em geral, né? Você tem um start da existência de tudo. Porque assim, para existir precisa Aí, de um observador, né? Isso seria o bem absoluto aí. Só que você tem as limitações. O observador... O outro. Não. Um observador? Para existir... Eu estou pensando assim de forma coletiva, não individual, mas... O outro, ele tem que ter uma por outra exemplo, pessoa. Em determinado momento, o ser humano passa a existir. Né? Só que antes disso não tinha essa, vamos dizer que nem tempo existia porque não tinha um observador que delimitasse que ele existiria. Um reconhecimento da unidade do outro. Não existia, eu acho que ele está dizendo assim, não existia significado, sentido, porque não tinha justamente, não existíamos nós para compreender alguma coisa. Né? Sem compreensão é como se fosse, né, uma existência jogada na finitude, mas sem significado. Então é como se fosse uma vida, vamos dizer, uma existência morta. Ele só passa a existir a partir do momento que a gente existe. Porque nós é que damos sentido às coisas. Né? Nós é que significamos as coisas. Nós que compreendemos. Isso tem, agora, enfim, para alguns autores, né, essa ideia de que é como se Deus precisasse, vamos dizer, né, pensando assim, do ser humano para ser reconhecido como tal. Né? Porque sem o ser humano, ele mesmo, né, não tinha ninguém para observar e reconhecer. Não teria sentido desse ponto de vista. Né? Por isso que, né, a criação do ser humano acabava sendo absolutamente necessária, né? Vamos dizer, em alguns autores, então seria o fim derradeiro, né, da criação. Claro. É que assim, isso daí fez me lembrar, eu não lembro qual filósofo que fala, mas é que, por exemplo, uma árvore cai. Ela só, tipo, teoricamente ela não existiria, mas esse fato acontece porque Deus está observando, porque se não tivesse alguém observando, não aconteceria. Não sei se tem relação, eu só lembrei atualmente. Não sei, teria que pensar um pouco. Acho que pode fazer a mesma analogia com outra história que não sei se é a mesma, que é do som. Por exemplo, que essa árvore cai, mas o som dela caindo não existe, só existe porque alguém ouviu. Escuta, né? Aí tem uma figura intermediária interessante, que são os animais, né? Justamente, porque os animais têm alguma percepção também. A questão é saber o grau de compreensão, né? Eles não têm, é uma percepção outra. É uma percepção outra. Mas de qualquer maneira, no mínimo, digamos, você precisa dos seres vivos. Quer dizer, sem vida é como se, né, o universo fosse um grande... Que é um pouco a sensação que a gente tem quando a gente, né, olha assim para, né, ver cenas, imagens, né, do espaço, dos planetas e tal. Parece uma coisa morta, né? Assim, sem... Porque não tem vida. Né? Então a vida seria fundamental para dar sentido ao próprio universo, né? A própria existência. É interessante pensar também por esse ângulo, né? Então só num ser vivo, e mais especificamente no ser humano, que seria aquele que tem algum grau de compreensão de existir, né? A gente sabe que existe. A questão seria, o animal ele percebe o mundo, mas será que ele sabe que existe? Tem essa reflexividade? Né? Essa seria talvez não, né? Talvez só o ser humano mesmo tenha isso. Talvez o universo tenha criado o próprio ser humano para poder reconhecer a si mesmo. Essa é uma... até o Schopenhauer, que é, né, que pelo menos se diz, o Nietzsche fala que ele é cristão, mas ele se diz ateu, né? Mas ele tem uma ideia que vai mais ou menos nessa direção, né? Assim, que é como se, no caso ele fala da vontade. A vontade é, vamos dizer, a palavra que ele usa para definir o que seria o princípio que
move tudo, digamos assim, né? A vontade, ela precisou desembocar no ser humano justamente para ser reconhecida como tal, né? Para se identificar, uma coisa nesse sentido. Ou para ela mesma se enxergar, foi o que você falou, né? Para ela mesma se enxergar através do ser humano, senão não teria... Mas enfim, a gente retoma na segunda, né? E aí a gente vai ler o capítulo 5º do Conselho de Augusto. Eu peguei as datas que você marcou para fazer a revisão na próxima. A revisão é É na na semana que vem, na sexta. Na semana que vem. Na semana que vem. A prova é no dia 28. Que é na Tá? segunda. Isso. Vai comer, Paul. Caramba, que Hoje eu tô tocando o mal de vocês. Só porque eu venho com uma roupa mais formal, ele